Vamos à primeira parte, então, desse conteúdo sobre o uso do não. A grande dificuldade é saber quando usar o no e quando usar o not. Por quê? Porque no português é só uma coisa. Se eu digo assim, não faça isso, ou eu não quero aquilo outro, né? É sempre o uso não. Se eu disser assim, conteúdo não alcoólico, tudo é o não. No inglês existe uma diferença entre o no e o not. Tem vezes que eu uso um, quando é que eu uso o outro. Então aqui, já de uma forma geral, eu vou usar o não, o no antes de nouns, que são os substantivos, né? Por exemplo, você quer dizer no money, no time, no patience, no talent. Isso tudo são substantivos. Ou eu vou usar o not antes de um adjetivo, ou vou usar o not antes de um para negar um verbo. Beleza? Então, not rich, not retired, not patient, not talented. A gente vai ver exemplos de cada um deles. Ou se eu quero dizer I was not, ou seja, algo que eu não era, ou I haven't, no caso dos tempos verbais que a gente chama de perfect, does not, do not, did not. Então, são algumas formas aqui diferentes que a gente vai negar quando a gente está falando de um verbo especificamente. A gente vai entrar em detalhes, vai ver exemplos de cada um deles, mas só fica com esta noção aqui, que o no eu vou usar para substantivos, o not eu posso usar para adjetivos ou para verbos. Vamos olhar então os exemplos. No inglês tem uma situação que às vezes a gente não usa em português, né? Pelo menos não dessa forma. Se eu quero dizer existia nada de dinheiro, ou não tenho tempo, ou não tenho paciência, ou não tenho talento, né? Uma forma de dizer é no money, no time, no patience, no talent. Então vamos ver aqui alguns exemplos para ficar mais claro para você. O primeiro deles é com dinheiro, né? Então digamos que eu fui lá, estava precisando pegar dinheiro no caixa eletrônico, né? I went to the ATM. Ó, como é que diz caixa eletrônica em inglês, né? ATM de ATM, né? De Automatic Teller Machine, acho que é isso que quer dizer. Então, eu fui lá e não tinha dinheiro. There was no money. Então, tinha, o there was era o tinha, né? Tinha no sentido de existir. No money, como se eu dissesse assim, zero de dinheiro. Então, em vez de dizer zero money, posso até dizer, eles usam muito o no money. Vamos ver aqui um outro exemplo. I have no time. Eu tenho nada de tempo, né? I have no time. Eu tenho nada de tempo. Um outro exemplo aqui. He has no patience at all. Ele tem nada de paciência. Ele tem paciência de... nenhuma paciência, como se fosse assim, nenhuma paciência at all, quer dizer de forma alguma, né? Normalmente o at all está usado com o negativo. He has no patience at all. Então nota aqui que o he já ficou has, né? Porque ele tem nada de paciência. Ou então, talento, né? Digamos que eu esteja olhando para o meu passado. I had no talent. Eu tinha nada de talento. E isso aqui, às vezes, a gente passa a acreditar que a gente não tem talento, principalmente quando a gente fala de inglês. Eu não tenho talento para inglês. E lógico que quem tem talento vai desenvolver de uma forma mais fácil, mas não quer dizer que precise ter uma base prévia para conseguir chegar lá. O que precisa é dedicação, o que precisa é só de dedicação. Então, digamos que eu estivesse dizendo I had no talent. E muitas vezes eu acreditei que eu não tinha talento nenhum para filmar, por exemplo, para gravar vídeos, né? Eu achava que eu não tinha talento nenhum, era muito desafiador para mim. E tô aqui gravando esse vídeo, né? Então, vamos ver agora como é que a gente poderia dizer essas frases aqui com adjetivos. Então, assim, se eu não tenho, associada a não ter dinheiro, né? Se eu não tenho dinheiro, eu posso dizer que eu não sou o quê? Rico, talvez, né? Com tempo, não tem uma palavra específica que eu vá associar com não ter tempo, né? Então, eu achei aqui uma situação onde eu digo que eu não sou alguma coisa e aí eu não tenho tempo, né? Patience, que é a paciência, o adjetivo ficaria patient. Então, quer dizer que eu não sou paciente.
Se eu não tenho talento, eu não sou talentosa, né? Ou no caso não era, né? Então aqui, nessa parte aqui, eu vim trazendo, reescrevendo cada uma dessas frases usando esta abordagem aqui, não um adjetivo. Então, agora é um momento que você pode parar para pausar o vídeo e pensar como é que você diria estas frases aqui, cada uma delas, tentando usar um não e um adjetivo. Que adjetivo você usaria aqui para não ter tempo, né? E vamos ver se você foi tão criativa quanto eu, ou se você foi ainda mais criativo do que eu, né? Me conta depois nos comentários as semelhanças e as diferenças dos exemplos. Então vamos lá, o primeiro deles, there was no money, né? Então eu estava dizendo que não tinha dinheiro. E olha como é que o não tinha, there was. Então não tinha dinheiro, quem que tinha não tem sujeito, né? Então a gente usa essa estrutura aqui, there was. Depois a gente vai ver em mais detalhes esses elementos aí do não sujeito, como é que a gente constrói as frases em inglês. Então vamos lá, esse primeiro aqui, o que eu falei foi I was not rich, I was not rich. Então, tipo assim, eu queria fazer um curso, já que eu já mudei o exemplo, né? Não é lá que eu fui no caixa eletrônico, eu não tinha dinheiro, né? Eu queria fazer um curso, but there was no money. I was not rich. Então, eu associei que fazer aquele curso era para quem era rico. E isso, tem muita gente que pensa isso com relação aos cursos de inglês, que precisa ser rico para conseguir falar inglês. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas isso está guardado no inconsciente coletivo. Então, I was not rich. Eu não era rica. Eu não era. É até diferente da forma como a gente fala em português. Depois a gente vai ver exemplos da construção, da estrutura para construir as frases com a negativa. Mas por enquanto só fica com esses exemplos aqui para ancorar, né, o não para substantivos, o not para adjetivos ou o not para verbos. Então aqui até a gente pode dizer que esse was aqui está sendo negado também, né? Eu era não rico, né? Ou eu não era rico, né? Então, vamos para o próximo ali. Aí agora é a parte I have no time. I have no time. Então, eu não tenho tempo. I am not retired. I'm not retired. O que é o retired? É o aposentado, né? Eu não sou aposentada. Eu não sou aposentada. Então, mas só que também dizer que eu não sou aposentada e eu tenho nada de tempo, também é meio curioso, né? Porque eu conheço muita gente aposentada que continua não tendo nada de tempo. E muita gente que não é aposentada, né? E que tem bastante tempo. A questão do tempo é muito da gente... O que a gente faz com o tempo? A gente se apropriar do tempo que tem. Pegar a responsabilidade do tempo que a gente usa. Mas, só para ilustrar aqui, né? Uma crença também muito popular de que só vou ter tempo quando eu me aposentar. E, na verdade, você vai ter tempo para o que você quiser quando você priorizar o que você quer fazer com aquele tempo. O patience, né? He has no patience at all, né? Então, como é que seria esse daí? Como é que eu escrevi aqui? He is not patient at all. Nota aqui que eu estou mantendo a mesma estrutura dos tempos verbais, certo? Então, esse daqui estava no passado, eu mantive aqui no passado, aqui está no presente, eu mantive no presente, aqui também está no presente, eu mantive no presente. Então, agora vai ser um que vai estar no passado. I had no talent, né? Então, como é que eu vou botar esse daqui? Se eu vou usar um adjetivo, eu vou dizer algo que eu não era, né? Já estou dando um spoiler aqui. I was not talented. I was not talented. Beleza? Então, aqui são os exemplos usando o not para o adjetivo. Agora eu vou fazer uma brincadeira aqui embaixo, onde eu vou transcrever cada uma dessas frases negando o verbo. Então, como é que ficou, né? Eu vou usar o not para negar um verbo, tá? Então, aqui eu botei alguns exemplos. Botei aqui um asterisco porque em algumas situações eu vou precisar de um auxiliar e outras não, né? Aí, deixei aqui um asterisco porque a gente precisa tomar cuidado. E também porque eu vou detalhar mais quando é que a gente precisa do auxiliar e quando é que a gente não precisa. Então, vamos lá. O primeiro, there was not any money. There was not any money. Então, there was no money. There was not any money. Nota que aqui
a gente pode dizer em português, né? Não tinha nenhum dinheiro. Mas se eu digo não tinha, né? Não tinha, there was not, né? É uma negativa, nenhum também seria uma outra negativa. E a gente vai ver mais adiante, ainda nessa sequência de vídeos, que a gente não usa dupla negativa e como é que é a estrutura disso. Mas eu já quis trazer aqui para já ir começando a ancorar em você, né? There was not any money. Não existia qualquer dinheiro, né? Ou aqui, I have no time, né? Ó, I have never had time for myself. Então aqui eu já especifiquei o tempo para quê, né? Então eu botei assim, I have never had time for myself. Aqui, por que eu trouxe esse? Porque aqui eu estou usando uma estrutura que a gente chama de present perfect, algo que nunca aconteceu. Na nossa cabeça, em português, a gente pensa que é um passado. Mas como é um passado que não acabou, ele é um passado que ainda está presente. Então, sempre que junta passado e presente, é essa estrutura aqui, have e um outro verbo no particípio. Então, no caso aqui, é como eu nunca tive tempo, I have never had time for myself. Eu nunca tive tempo para mim mesma. Aqui eu deveria até ter colocado I had never had time for myself. Por quê? Porque eu já tenho tempo hoje, mas faz de conta que eu não tenho tempo ainda para mim. Por quê? Porque muitos alunos estão nessa situação de não ter muito tempo para si. Então, talvez isso seja uma frase que você venha repetindo para você mesma. Então, para você mesma. Eu digo você mesma porque a maioria das pessoas que não tem muito tempo para si são mulheres. É um padrão da nossa sociedade. E então já se prepara aí, porque uma das coisas que eu vou te encorajar é você começar a cavar tempo para você mesma. Então vamos lá o outro, né? Usando o doesn't have. Aí por que é o doesn't, né? Porque a próxima ali é he has no patience at all. Então, como é que a gente diz isso, né? He doesn't have any patience. He doesn't have any patience. Então, como é ele e é presente, eu vou usar esse doesn't. He doesn't have any patience. Então, aqui nota, ele não tem nenhuma paciência. Ó, a gente não vai usar o nenhuma, porque aqui já está o doesn't, já está na negativa. Então, eu vou usar esse any. He doesn't have any patience. Depois a gente vai ver em detalhes de uma forma que fique claro para você saber, né? Como as formas variadas para você evitar a dupla negativa. Essa é uma delas. Eu vou negar o verbo e vou usar o any. Vamos agora para o próximo, do I didn't have. Então, assim, I had no talent, né? I didn't have. Então, o que? I didn't have any talent. Então, aqui já está começando a notar um padrão, né? Do any ali. I didn't have any talent. Então, como esse daqui está no passado, né? Aqui a forma de negar o verbo no passado foi acrescentando esse didn't. Então, muitas vezes a gente precisa de um auxiliar para negar um verbo, mas não são todas as vezes. Eu já vou mostrar na próxima sequência quais são essas situações. Ficou claro, então, essa estrutura que a gente vai usar no antes de substantivos, not eu posso usar antes de adjetivos, e se eu for usar not para verbos, muitas vezes eu vou ter que acrescentar um auxiliar, né? Mas vai ter vezes também onde eu não vou precisar acrescentar um auxiliar. Então precisa ter um pouquinho de cuidado e eu vou mostrar já na sequência como saber quando é um, quando é outro.